Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é quinta-feira, Deus abençoe a sua quinta-feira. Estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, bênção de proteção contra as doenças respiratórias. Quantas pessoas aí sofrendo com doenças respiratórias, por isso vamos hoje pedir ao Senhor a saúde e a proteção. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês aí de Passo Fundo que estão rezando junto com o Padre Alessandro Bobbington, acompanhando o nosso apostolado digital. Um grande abraço para vocês e estamos juntos na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, quem sou eu para vocês? E aí Simão Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui professa a fé na origem divina de Jesus, na natureza divina de Cristo Jesus. Filhos e filhas, nós podemos perceber duas situações nesse evangelho. Primeiro, uma situação positiva, que é a profissão de fé de Simão Pedro. E sobre esta profissão de fé, Jesus funda a sua igreja, colocando Pedro como a pedra visível e dando a ele o poder das chaves, o poder de abrir, de fechar, de ligar e desligar. Mas, num segundo momento, nós temos aqui uma situação negativa. Jesus que repreende severamente a Simão Pedro, dizendo para ele: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Aí você já me pergunta, né? Como pode, Padre, no mesmo evangelho, duas situações tão diferentes em relação a Pedro? Primeiro, Jesus o elogia, Jesus dá a ele uma super missão, a missão de ser a pedra visível da igreja. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E logo em seguida Jesus está dizendo que ele é pedra de tropeço. Vai para trás de mim, Satanás. Nós sabemos que Pedro, ao ouvir Jesus narrando sobre a sua paixão, seu sofrimento e morte de cruz, Pedro, numa atitude até humana, né, de querer preservar Jesus, preservar o Senhor, disse para ele: Senhor, que isso não te aconteça. Pedro começou a repreender Jesus. E aí
é Pedro quem acaba repreendido por Jesus. 2 ensinamentos podemos tirar muito concretamente desse evangelho de hoje. Primeiro, mesmo Deus agindo em nós com a sua graça, como agiu em Pedro, nós não estamos imunes de sermos tentados, de sermos movidos pelas sugestões do mal, ou mesmo da carne, do nosso humano. O mesmo Pedro que foi iluminado por Deus, que recebeu a revelação divina de quem era Jesus, o mesmo Pedro também foi usado para tentar mudar os planos de Deus, o plano da salvação que seria consumado na cruz. Por isso, peçamos a Deus a graça de reconhecer que, mesmo às vezes estando na igreja, mesmo a gente estando caminhando com Jesus, a gente é humano, a gente é vaso de barro. Por isso, hora ou outra estaremos também susceptíveis a fraquejar, a cair. Nem sempre nesse discipulado os planos de Deus são assim tão claros para nós. Caminhamos como que na penumbra da fé. E nesse caminho o mal pode sim tentar nos enganar, tentar nos puxar por um caminho alternativo, um atalho, e a gente achando que está indo no rumo certo, E o segundo ensinamento, precisamos sempre da sabedoria de Deus, do Espírito Santo, para ter o entendimento, para fazer a leitura correta dos fatos, dos acontecimentos na nossa vida. Muitas vezes alguma coisa que a gente não entende, que nós não gostamos, ou às vezes até achamos que aquilo não é o melhor, mas talvez nos planos de Deus, aquilo é justamente o que será melhor para nós, no plano da salvação. Portanto, a gente precisa pedir sempre a luz divina, a sabedoria de Deus. E aonde que a gente faz isso? Na oração, na intimidade com o Senhor. Pedro ali, ao repreender Jesus, não teve uma má intenção. A intenção poderia até ser boa. Ele queria poupar Jesus dos males. Mas o que Pedro não compreendia era que justamente esse mal seria, na verdade, o grande bem, a salvação da humanidade. Portanto, filhos e filhas, peçamos sempre o Espírito Santo no nosso entendimento, nos nossos pensamentos, que Ele nos dê o discernimento, nos iluminando para compreendermos e aceitarmos o agir de Deus e os planos de Deus em nossa vida. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, em oração uma vez mais nos colocamos na vossa presença e hoje, Senhor, humildemente, nós queremos vos pedir saúde. Saúde e proteção contra as doenças respiratórias. Quantas pessoas nesse período de inverno são acometidas por gripes, resfriados, infecções respiratórias, rinites, alergias e tantos outros problemas respiratórios. Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos. Vem tocar este filho, esta filha com a sua graça e com a sua misericórdia. Curai a doença respiratória, aliviai os sintomas, o mal-estar, a dificuldade de respirar. Concedei a esta pessoa saúde, saúde do corpo e saúde da alma. Concedei também, Senhor, pela vossa santa bênção, a proteção contra as doenças respiratórias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço com muito carinho, fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Lembrando você mais uma vez, estamos começando hoje a nossa novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Começando hoje quinta-feira e vamos até sexta-feira, dia 15, que é o dia de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A cada dia pedindo a Deus a graça de, pela intercessão de Nossa Senhora, desatar um nó de nossa vida. A oração do primeiro dia já está disponível aí para você no meu canal, no YouTube. E eu deixo para você o meu abraço com muito carinho,
fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.